A dica que eu vou te dar agora é importante para que você fique atento na hora de conquistar sua amiga, porque isso que eu vou te falar pode fazer total diferença entre você ter sucesso e você fracassar. E a primeira coisa que você tem que entender é que nossa cultura ela é diferente, a forma como a gente lida com as mulheres aqui no Brasil é diferente de como você lida lá fora, nos Estados Unidos, Canadá. Por quê? Lá eles seguem uma cultura um pouco mais ética, um pouco mais respeitosa. E quando eu digo isso é porque lá eles pensam profundamente em respeitar através da concorrência, da competição, e eles buscam seguir mesmo o plano de regras. Algumas pessoas podem até falar, pô, mas eles estão sendo meio otários, meio besta, mas é assim que funciona. Eles são politicamente corretos, nesse sentido. Ou seja, se eu vou, por exemplo, numa loja, compro um produto e desisto dele, por qualquer outro motivo, porque eu achei um produto mais barato na loja aqui do lado, você pode ir lá, o cara não vai nem olhar na caixa para ver se está tudo certinho, se está funcionando, ele troca para você. Aqui no Brasil já a coisa é mais diferente, é muito mais difícil. Então perceba que muitas vezes a nossa cultura não condiz com a cultura norte-americana. Você liga a TV e você vai ver que muitas vezes a pessoa que está atuando ali vive uma cultura diferente da nossa, porque existe um elemento chave, que é um dos gatilhos emocionais, que é o quê? É o jeitinho brasileiro. Aí você pergunta, cara, como assim? O que é o jeitinho brasileiro? Como é que isso pode interferir na hora de eu ficar com a minha amiga? O que acontece? Pensa no seguinte contexto: se você é uma pessoa respeitosa, honesta, estudiosa, esforçada, e você quer ficar com uma garota, sua amiga, e tem você e um outro cara que é um malandro, com certeza o malandro ele vai ter alguma vantagem sobre você. Por quê? Ele vai aproveitar a sua vulnerabilidade, o seu compromisso, o seu desejo, alguma coisa, para passar a perna de você em algum sentido ou em algum momento para poder ficar primeiro com essa garota. E depois que ele ficar com essa garota, você vai desistir dela. E é normal, se você é um cara com valores, que pensa, pô, eu quero uma garota para ser minha parceira, minha amiga, para fazer as coisas comigo, para sair, para dormir, para ter filhos, você vai desistir. E o malandro, ele vai aproveitar até o momento que ele usar a garota e descartar ela. E o que, que vai acabar acontecendo? Vem aquele clássico discurso das mulheres. Homem é tudo igual. Homens só mudam de endereço. Só muda de número. Por quê? Elas só permitem que quem chegue primeiro seja os malandros. Então, você que é um cara honesto, você é um cara verdadeiro, você é um cara que quer ter futuro, seguindo as regras do jogo, respeitando, tendo aquele princípio de ética, você vai sofrer um grande perrengue. Por quê? Os elementos da malandragem vão te atrapalhar e fazer com que outras pessoas consigam ficar com essa garota. E por mais que as pessoas digam, o crime não compensa, alguma coisa assim, cara, pensa aqui no Brasil o que funciona que não tem uma molhadinha de mãos ali, um acordo entre quatro paredes, ou principalmente alguma coisa que seja contra a ética ou contra regras de conduta, ou até mesmo corrupção. Então, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, o jeitinho brasileiro prevalece. E quem cresce é quem sabe utilizar esse elemento para poder ter uma vantagem, mesmo que seja desleal com outros caras. E no jogo de relacionamento, a coisa não muda. Por quê? Porque quando a gente fala da mulher, ela sempre vai valorizar aquele cara que chegou primeiro, aquele cara que ficou, foi mais malandro com ela, que fez com que todo o processo acontecesse de uma forma muito mais rápida. E fazendo isso, ela automaticamente ela vai criar uma dependência por esse cara, e por esse cara já ter aquilo que ele quis e não querer mais ela, querer outras, ele vai descartar, e ela vai ficar o quê? Correndo atrás. Por quê? Porque é um cara que faz com que ela pense muito mais nele, é uma garota que pensa muito mais no problema, que vai reclamar da vida, mas vai continuar correndo atrás dele. E esse é o comportamento mais comum que as mulheres fazem, principalmente as que têm menos de 30 anos, uma boa parte delas faz isso. Geralmente só as que são mais conservadoras, de família, um pouco mais velhas, têm uma cabeça assim para valorizar o homem esforçado, o homem dedicado como você. Agora, a outra parte, principalmente das garotas que realmente estão no auge, no florescer da vida, elas vão correr atrás desses caras que são malandros. Então você pergunta, cara, mas será que eu tenho que jogar todo o meu senso ético fora, tudo o que eu acredito, tudo o que eu tive de princípios da minha vida, tudo o que eu aprendi da minha religião, da minha escola, com os meus pais? E eu te digo o seguinte: primeira coisa, você tem que saber casar os dois elementos. Você pode ser um cara íntegro, você pode ser um cara dedicado, você pode ser um cara honesto. Mas se você quer ter sucesso, principalmente na hora de ficar com a sua amiga, você tem que saber utilizar alguns elementos na malandragem o suficiente para que você possa ficar com ela.
E quando eu digo isso, é porque eu não quero que você simplesmente deixe de ser uma pessoa honesta, que você vira uma pessoa corrupta, uma pessoa criminosa. Não. Mas eu penso o seguinte, se você for uma pessoa seguindo a linha honesta, você vai quebrar muita cara. Se você for um cara íntegro, respeitando as regras, os tempos da garota que ela fala, você vai quebrar a cara demais. Pergunta como você disse. E eu digo o seguinte, quando você aprende esses gatilhos emocionais e aprende os elementos da malandragem, fica mais simples a coisa. Você consegue ficar primeiro com a garota para depois, então, poder mostrar, nesse caso, essa pessoa íntegra, essa pessoa verdadeira, essa pessoa honesta, trabalhadora que tem futuro, que é você. Só que até você chegar lá, é uma jornada muito mais complicada e que, se você não utilizar esses elementos, alguém pode utilizar eles no seu lugar. E eu não quero que você tenha que passar esse sofrimento e ver a garota ali que você criou um desejo, você criou uma expectativa, você pensou, nossa, essa garota é aquela mulher que eu quero pra minha vida. Não, eu quero que você tenha a técnica, a habilidade o suficiente para saber jogar esse jogo com as regras e fora delas, para que você consiga ter essa posição, para que então você siga em frente e saber que realmente existem momentos que merecem ser utilizados com malandragem. Se você não utilizar isso sem a malandragem, sem os gatilhos emocionais, cara, eu tenho uma péssima notícia para você. Possivelmente algum outro cara vai utilizar isso em algum ponto, alguma brecha, alguma vulnerabilidade no seu lugar e vai ficar com a sua garota. Então, para você saber o que é necessário para você saiba dar esse espaço para poder ficar ligeiro e principalmente saber utilizar, claro, dos elementos certos, conforme merecerem os momentos, principalmente com as pessoas que realmente merecem, não aquelas pessoas que são verdadeiras com você, que são honestas, que querem te ajudar, aquelas pessoas que querem de alguma forma ver o seu futuro, o seu sucesso, mas aquelas pessoas que realmente você percebe que se você não usar algo, elas vão te descartar. Você tem que utilizar isso nos momentos certos, principalmente para poder criar as condições para poder ficar com a sua amiga. E depois que você ficar com ela, você vai ter uma cabeça muito mais clara, vai ter um pensamento muito mais simples e vai ser muito mais prático conduzir a coisa daquele momento. Só que até chegar lá, a jornada é difícil. E até para te ajudar nessa jornada, eu criei um workshop online onde você vai poder acessar de onde você estiver no Brasil e acompanhar o meu material para poder te ajudar ainda mais a ver você ter sucesso na hora de conquistar suas amigas. E como é que você vai fazer para acessar ou assistir seu workshop? É simples. Você vai ver um link aqui embaixo, você vai clicar nele, vai abrir uma página e lá você vai poder acompanhar o andamento do nosso workshop online. E lá eu acredito que você vai ter muito conteúdo para você ficar preparado o suficiente para poder ficar com as suas amigas e principalmente fazer com que elas não consigam mais te olhar e te satisfazerem apenas como amigo. Então, clica lá, confere o meu material e eu espero que isso possa te ajudar o suficiente para você conseguir ficar com as suas amigas, ok? Meu nome é Edson Augusto, eu sou coach de relacionamento, espero poder ter te ajudado e a gente se vê nos próximos vídeos.